Quando a gente olha, meus irmãos, a vida de Cristo, quando nós estudamos os evangelhos, a gente vê que Cristo é Deus por causa das prerrogativas, ou seja, pelas coisas que Ele fazia, pelas coisas que Ele era em si, que nos conduz justamente a essa mesma conclusão. Então, quando nós vamos e estudamos acerca de Cristo nos evangelhos, a gente vai ver, que Cristo, Ele recebeu adoração. Não só isso, Ele nunca condenou nenhum dos seus discípulos ou nenhuma das pessoas que chegaram próximo a Ele e adoraram. Mas aí surge uma pergunta: o que é que nos diz a lei? Surge uma pergunta: o que é que nos diz a lei de Deus em relação à adoração? Nos diz que somente Deus pode ser adorado. Não é isso que nós temos em Êxodo capítulo 20, versículo 3? Abram aí as suas Bíblias e veja se realmente não é isso. Se não está na lei de Deus que a adoração ela deve ser exclusiva a Deus. Se está na lei de Deus que Deus ele deve ser e somente Ele adorado por cada um de nós. Êxodo capítulo 20, verso número 3. E vamos ver essa exigência que Deus ele nos faz. Êxodo capítulo 20, versículo 3. É o primeiro mandamento, na verdade. Tanto o primeiro quanto também o segundo falam isso. Êxodo 23 e Êxodo 25. Está vendo aí? Esse é o primeiro mandamento. Quando nós temos outros deuses além do Senhor, qual o pecado que nós cometemos, especificamente falando? O pecado da idolatria, não é verdade? Não foi esse o pecado que foi cometido por diversas vezes pelo povo de Israel lá no Antigo Testamento? Que faziam para eles imagens de escultura, que adoravam outras divindades, razão pela qual, em muitos instantes da história do povo de Deus, Deus os julgou, Deus os puniu, Deus os castigou. Por quê? Somente Deus deve ser adorado. Está na lei de Deus, é um princípio, é uma regra. Mas aí, tudo bem, quando a gente vai ver a pessoa de Cristo, quando a gente vai ver o restante do ensinamento da palavra, a gente percebe, homens não quiseram para si a adoração, anjos não quiseram para si a adoração. Veja só o exemplo de João, lá em Apocalipse capítulo 28, versículos 8 e 9. Quando ele é advertido por um anjo a que não adorasse aquele anjo, porque tanto homens como também anjos não devem ser adorados. Somente quem? Somente Deus. Olha só o que diz aí, Apocalipse 22, versículo 8. Onde João é corrigido justamente por causa disso, pelo fato de ter se prostrado diante de anjos. Olha só a coisa interessante. Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e também o versículo número 9. Está vendo que repreensão João levou? Eu sou conservo teu e conservo dos teus irmãos. Você deve adorar quem, João? A Deus. Aí você vai para Atos capítulo 10, caso de Pedro. Ele também não recebe a adoração humana. Vejam aí, Atos capítulo 10, versículos 25 e também o versículo número 26. A gente vai fazer aí essa viagem pela Bíblia, considerando esses textos, porque eles são importantes. Porque muitas vezes a gente tem a afirmação, mas muitas vezes a gente não tem a referência, o embasamento bíblico. Aí é ruim, entendeu? Nós precisamos ter esse embasamento bíblico. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 25 e também o versículo 26, é aquele contexto no qual Deus envia Pedro para que encontrasse com Cornélio e ali pregasse a palavra. Então é o que justamente acontece. Olha só, dentro daquele encontro, o que foi que ocorreu. Atos 10, versículos 25 e 26. Está vendo aí? Anjos rejeitam a adoração. Homens rejeitam a adoração. Mas aí é interessante, porque quando você vai ver Cristo, ele recebe a adoração. Ele não recrimina quem chega perante ele para adorar. Por quê? Porque ele tinha consciência de que ele era Deus. Por quê? Ele sabia que se as pessoas o adorassem, não estavam infringindo o primeiro mandamento na lei de Deus. Muito pelo contrário. Por quê? Porque ele se via, como de fato é, como o próprio Deus. Olha só esses textos aí, que demonstram justamente esse fato. Mateus 14, 33, Lucas capítulo 5, versículo 8 e também Lucas capítulo 24, verso 52 e versículo 53. Em Mateus capítulo 14, verso de número 33, 14, verso número
33. Esse foi justamente o evento no qual Cristo, ele faz o quê? Ele anda sobre o mar e ele também repreende aquela tempestade. Então, qual foi a conclusão? Qual foi a postura dos discípulos? Eles chegaram e adoraram a quem? A Cristo. E Cristo em um momento disse: não faça isso não, porque eu sou homem igual a você. Não faça isso não, porque somente Deus vai ser adorado. Por que Cristo não fez? Porque ele tinha consciência que era divino. Ele tinha consciência que era Deus, certo? E com Pedro, Lucas capítulo 5, versículo 8, naquele evento da pesca maravilhosa, logo no início do ministério do Senhor Jesus Cristo, olha só o que foi que aconteceu. Pedro, a gente viu lá em Atos 10, ele rejeita a adoração. Aqui ele adora a Cristo, e Cristo em um momento repreende-o por causa disso. Lucas capítulo 5, versículo 8, muito bem, Cristo não o corrige, Cristo não adverte, e isso ao longo já do seu ministério aqui. Porque tem gente até que pensa que Cristo é Deus, mas só depois da ascensão. Não, enquanto esteve aqui conosco, na verdade, desde toda a eternidade, Ele é Deus. E nesse caso específico, diante daquele evento miraculoso, dos peixes que Pedro pegou, ele se prostra diante de Cristo e o adora, e o Senhor Jesus não recrimina por isso. Veja, os anjos não aceitaram a adoração. Veja, os homens não aceitaram a adoração. Mas Cristo a aceitou. Por quê? Porque Ele é Deus. E aí, na sua ascensão, a gente percebe esse mesmo aspecto. Lucas 24, versículos 52 e 53. Quando Cristo ascende aos céus, os discípulos o adoram, porque ele já reconhecia Cristo como Deus, e aí é reiterada essa confiança, essa crença que eles tinham em relação ao Senhor. Lucas capítulo 24, versículos 52 e 53. Cristo é Deus por causa das prerrogativas divinas. Só Deus pode ser adorado. Cristo foi. Logo, Cristo, ele é Deus. Mas não só isso. Nós podemos dizer que Cristo é Deus pelo fato dele conceder perdão. Em termos essenciais, completos, da mesma forma que acontece com a adoração, somente Deus ele pode perdoar e perdoar pecados. Concorda comigo? Nós podemos perdoar uns aos outros nos nossos relacionamentos pessoais, mas a gente sabe que o perdão que a gente concede ao nosso irmão, o perdão que a gente concede ao nosso próximo, é resultado do perdão que nós já recebemos de quem? De Deus. Somente Deus ele pode perdoar. Somente Deus ele pode remir o nosso pecado. E é justamente isso que nós encontramos. Em Isaías. Isaías 43, versículo 25. O perdão é prerrogativa divina. Somente Deus pode perdoar. Abram aí as suas Bíblias. Em Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. E você vai perceber na própria palavra que Deus, ele fala justamente isso. Somente Ele pode perdoar. Somente Ele pode perdoar pecados. Isaías 43, 25. Então Deus está dizendo: eu mesmo faço o quê? Aí no texto. Exatamente, eu mesmo, porque somente Ele pode fazer isso, somente Deus ele pode perdoar. É a prerrogativa dele, uma prerrogativa divina. Aí quando você olha para Cristo, quando você percebe a pessoa de Cristo nos evangelhos, você vê que ele perdoou pecados. Olha só o que diz aí, Marcos 2,5. Marcos 2,5. Terminou adiantando aí esse ponto, mas não tem problema não. Marcos 2,5 e Lucas 7,48. Nesses dois textos, pelo menos, Cristo ele perdoa pecados. Mas como? Deus disse que somente Ele pode perdoar. Eu mesmo. Então como é que Cristo vai e perdoa pecados? Porque Ele é Deus, gente. Porque Ele é Deus. Então, somente Deus pode perdoar. Somente. Mas Cristo perdoou pecados. Logo, Cristo ele é Deus. Vejam aí, Marcos 2,5 e Lucas 7,48. Está vendo aí? Ele até foi recriminado nesse texto pelo fato de ter feito isso. Mas ele podia fazer. Infelizmente os fariseus não compreendiam. Infelizmente os escribas não viam assim, porque não conseguiram enxergar que Cristo era esse Messias. Porque não conseguiram enxergar que Cristo ele era Deus. Mas ao longo do seu ministério, em diversas vezes, em diversos momentos, ele fez o quê? Perdoou
as pessoas que se dirigiam para ele. No caso aí ele é claro, ele é direto: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí, a toda a dúvida, a todo o questionamento que é feito pelos escribas, pelos fariseus, ele vai e completa: para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, levanta-te e anda. Então, eu dou o perdão espiritual, a cura espiritual, e também proporciono o quê? A cura física. Cristo fez os dois. Cristo fez os dois. Que é justamente mais um reforço justamente da sua divindade. E é interessante, né? Que Cristo, ele não pecou. O que provou que os fariseus estavam errados. Porque aí onde a gente entra a questão do que a gente fala da impecabilidade de Jesus. Cristo não pecou em nenhum momento, jamais. Se ele não pecou, e se nesse momento ele perdoou, e se ele, como se não fosse divino, não podia perdoar, então ele estaria pecando, né? Se ele não pecou, então ele é divino e podia perdoar. O equívoco vinha da parte de quem? Dos judeus. E isso foi sério, porque foi uma tônica ao longo do ministério de Jesus. Ele sempre contradizia o mestre, sempre desfazia dessas acusações, porque não o enxergava como Deus. Esse foi o problema, não de Cristo, mas o problema deles. Então, Lucas 7,48, está vendo aí? Ele perdoava homens, ele perdoava a mulheres, que foi aquela pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo com choro, conforme a gente vê lá em Lucas capítulo 7. Então, o perdão, a concessão do perdão, só Deus pode dar. Se Cristo deu, é porque Ele é Deus. Duas prerrogativas divinas: Ele recebeu a adoração e Ele perdoou pecados. João 20, versículos 27 e 29. Olha a experiência aí. Olha a experiência de um dos discípulos de Jesus, Tomé. Ele chama Cristo de Deus, ele adora Cristo como Deus, e Cristo não o repreende por causa disso. Evangelho de João 20, versículos 27 até o versículo de número 29. Está vendo aí? Senhor meu, e o que mais? Deus meu. Está vendo aí? Cristo, ele recebe a adoração e em nenhum momento aí ele a rejeita. E ele de fato, ele é chamado de Senhor, é chamado de Deus, porque de fato ele é Senhor, porque de fato ele é Deus. Palavras proferidas pelo próprio discípulo do Senhor Jesus. E aí a gente anda, meus irmãos, na revelação da palavra, e a gente chega, por exemplo, no livro de Tito, capítulo 2, versículos 12 e 13. Olha só como Paulo se refere a Cristo. Olha só as palavras que Paulo profere em relação a Cristo, denotando a sua confiança, a sua crença na divindade do nosso Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Tito 2, versos 12 e também o versículo de número 13. Tito 2, versos 12 e 13. Olha como Paulo chama Cristo aqui nesse texto. Grande Deus e nosso Salvador, quem? Jesus Cristo. Mas essa que é a grande verdade, esse que é o grande fato, entendeu? Mas como é que pode o divino vir à terra? Pode, Deus pode todas as coisas. Como é que pode o divino se tornar humano? Deus, ele pode todas as coisas. O infinito veio no finito, entendeu? O santo veio habitar com os pecadores. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. É um dos maiores milagres, se não o maior milagre que nós encontramos. É o milagre justamente da encarnação. É aquele que era desde toda a eternidade, é aquele através de quem todas as coisas foram feitas, é aquele que possui a origem da vida em si mesmo, se tornando o quê? Um homem. Se tornando um homem. Então, Jesus é chamado de Deus, mas não só isso. Jesus é chamado de Senhor. Mas a palavra Senhor aí, ela tem uma especificação, deu para perceber? O jeito que foi colocado aí? O que é que tem de detalhe interessante nessa palavra Senhor? Porque você pode ser Senhor e Senhor. Senhor só com S maiúsculo, no sentido de ser soberano, no sentido de ser rei. E você pode ser Senhor com todas as letras maiúsculas, no sentido de ser o Senhor, eu sou o que sou, que é atribuído a Deus. Que é atribuído a Deus. Olha que coisa maravilhosa, Deus é revelado no Antigo Testamento como o Senhor, Yahvé, que significa o quê? Eu sou o que sou, eu sou autoexistente, eu sou autoexistente. A partir de mim todas as coisas são feitas, a partir de mim todas as coisas dependem. Então quando Deus se revela a Moisés, no primeiro momento ele se revela como? Eu sou o Deus Yahvé.
o Deus eu sou o que sou. Olha o que ele diz a Moisés, Êxodo 3, versículo 14. Êxodo 3, versículo 14. Essa palavra tem um peso muito grande, entendeu? Os judeus, por exemplo, a reverenciam essa palavra, entendeu? Há todo um ritual, inclusive quando eles vão escrever, quando vão fazer alguma referência que porventura surge essa palavra, por causa do respeito, porque é a maneira, vamos assim dizer, mais sublime, através da qual Deus se revela. Eu sou o que sou, eu sou o Deus Yahvé. Então não sou Senhor simplesmente no sentido de ser soberano, eu sou Senhor no sentido de ser existente, autoexistente, de tudo depender de mim. Então é assim que ele se revela a Moisés. E é interessante que nesse caso aí Deus até advertiu a Moisés que Faraó ia permanecer com o coração endurecido, o que prova justamente a sua excelência, porque ele já sabia de todos os fatos antes deles acontecerem, entendeu? Então é assim que ele se revelou a Moisés, era assim que ele queria ser conhecido pelo povo de Israel. Eu sou o que sou, eu sou o Deus Yahvé. Não é isso aí? Êxodo 3,14. E aí, quando você vai ver a pessoa de Cristo, ele faz como? Ele se apresenta como eu? Mas seria uma blasfêmia se ele não fosse divino. Mas como ele era, não foi blasfêmia. São os eu sou que nós encontramos só no Evangelho, só nos Evangelhos nós encontramos 7 declarações que ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele tinha essa prerrogativa e falava essa verdade. Por quê? Porque de fato ele era divino. Os judeus até se escandalizaram com isso, né? Num dado momento, quando ele foi dizer que ele era, eu sou, eles pegaram até em pedra para poder apedrejar Jesus, porque para eles aquilo ali era uma blasfêmia. Não, ele não é Deus. Só quem pode dizer isso é Deus. Só quem pode dizer isso é Yahvé. Como é que pode o filho de um carpinteiro? Como é que pode uma pessoa que está aqui andando entre nós, que nós conseguimos vê-lo, enxergá-lo, como é que pode essa pessoa dizer que ele usa essa designação que somente Deus possui? Como é que pode? Então foi por isso que os judeus se escandalizaram. João 8,58. Essa aqui é uma das discussões, um dos debates que Cristo ele travou com as autoridades religiosas, e foi justamente por causa disso. Por causa das afirmações que ele fazia. E é justamente nesse texto que as pessoas pegam em pedra para poder apedrejá-lo, porque entendiam que ele estava cometendo o pecado da blasfêmia. João capítulo 8, versículo 58 e também 59. E está vendo aí como é que aparece a palavra eu sou? Está vendo aí a diferença? Com todas as letras o quê? Maiúscula, porque aqui ele está se referindo ao Deus Yahvé. E visto Abraão, como é que pode? Abraão já tinha passado ali há 2000 anos, pelo menos 2000 anos. Os judeus não entenderam. Olha o que fizeram aqui, versículo 59. Olha só o detalhe aqui do versículo 59. Olha só. Está vendo aí? Eles se ofenderam contra a verdade e fizeram o quê? Apedrejaram a verdade. Por que foi necessário o nosso Salvador ser divino? Por que foi necessário o nosso Redentor ser divino? Por quê? É o que a gente vai ver agora. Pelo menos 3 razões. Porque às vezes a gente não pensa, né? Por que um Salvador humano? Por que um Salvador divino? Por que Deus teve que se encarnar? Por quê? Já se fizeram essa pergunta? Ela constitui na base da nossa salvação, da segurança da nossa salvação. Então, quando eu digo, defendo, creio que Jesus Cristo é Deus, quando eu creio que Ele é Salvador, eu posso fazer o quê? Descansar na minha salvação. Não é um homem que está prometendo, não é um mero homem que está me dando, mas um homem divino. Aí a coisa muda de figura. A minha segurança e salvação, ela está diretamente relacionada a quem é o meu Salvador. E quem é meu Salvador? Ele é Deus. Por isso eu estou seguro da minha salvação. E é interessante, né? Predominantemente nas Escrituras, quando se fala salvação, não sei se vocês já perceberam. Se não perceberam, quando vocês virem a expressão, lembrem-se do que eu estou falando. Geralmente, quando a Bíblia fala da salvação, ela usa a expressão em Cristo ou em Jesus. A preposição em. Não sei se vocês já viram. Muitas vezes a gente vê isso, né, quando fala em relação à salvação. Então, essa preposição em si, ela tem um significado muito grande. Nós somos salvos e escolhidos em Cristo
Jesus. Aconteça o que acontecer. Foi aquilo que foi destacado ontem na mensagem, né? Que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. Não existe morte, vida, principados, potestades, nada, nem coisa do presente, nem do porvir, nada que nos separe do amor de Deus em Cristo Jesus. Absolutamente nada. Cristo é suficiente. Só precisamos dele e mais nada. Só precisamos dele e mais ninguém. Não precisamos de movimentos de fé, não precisamos de coisas extraordinárias. Somente Cristo. Então, Mateus 11, 27, o que é que diz? Então, quando eu conheço Cristo, eu conheço a quem? Está vendo aí que coisa maravilhosa? Mas aí como é que eu conheço Cristo? Se ele morreu, ressuscitou e hoje se encontra à direita de Deus nos céus, como é que eu conheço Cristo? Eu tenho que ser trasladado até lá para que eu possa vê-lo? Como é que eu conheço Cristo? Exatamente. E ele se revelou aonde? Por isso que é dito que a Bíblia fala de que? De verbo. Ele é a palavra. Então, para eu conhecer Cristo, eu devo fazer o quê? Me voltar para a palavra. Então, quando eu me volto para a palavra, conheço de Cristo e como consequência eu conheço a quem? A Deus. Então tem muita gente que fica querendo aí, eu quero conhecer Deus. Fácil, meu irmão. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Não, mas eu quero ter uma visão. Não, visão não. Não, tem que ser somente a Escritura Sagrada. É outro sola, né, da Reforma Protestante. Somente as Escrituras. O apóstolo Paulo disse: se viesse um anjo do céu proclamando outro evangelho que não fosse de Cristo, ele fosse considerado o quê? Já pensou coisa extraordinária, meus irmãos? Um anjo descer do céu. Talvez se um anjo descesse do céu hoje, né, pegando essa comparação do apóstolo Paulo, pregando as maiores heresias, aí seria um anjo caído, né? As pessoas hoje iriam seguir normalmente, porque as pessoas gostam do sobrenatural, né? As pessoas gostam do sobrenatural, mas não, meus irmãos, o nosso conhecimento de Deus é um conhecimento racional. Ele vem das Escrituras. O que foi que Cristo disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o que com vocês? Está vendo aí? Não é passar por uma experiência para que a experiência te liberte, mas conheça a verdade para que a verdade possa te libertar. E onde está a verdade? Aqui, somente nas Escrituras. Então, Cristo veio revelar a Deus cada atributo. Cristo veio revelar a Deus o poder. Já pensou, meus irmãos, os milagres que Cristo realizou? E João disse que se fosse colocado e registrado todos, teria que ter muito espaço para que eles pudessem ser revelados. Então, cada obra daquela que Cristo fazia, cada palavra que ele proferia, o comportamento de vida que ele tinha, apontava para quem? Para Deus. E os judeus não perceberam isso. Já pensaram, meus irmãos, você habitar com uma pessoa, como foi a questão dos irmãos de Jesus, os próprios discípulos, que não pecou jamais, nem em palavras, nem em ações, deveria ser uma coisa bem perceptível, bem visto. Em Mateus 11, 27, se Deus não revelar, a gente não consegue enxergar, por mais próximo que nós estejamos. Então Cristo, ele veio dar a noção de quem é Deus, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus é. Cristo se encarnou justamente por causa disso, para mostrar o divino no meio dos humanos. João 1,18. Está vendo aí? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito. Quem é esse Deus unigênito? Jesus Cristo. Que está no seio do Pai, fez o quê? O revelou, mostrou. Entendeu? Até nisso Deus é gracioso. Se não bastasse as revelações que nós encontramos no Antigo Testamento, que já seriam suficientes, o que é que ele faz? Ele envia o seu próprio Filho para mostrar quem ele é. Nós não poderíamos ir a Deus, nós não podemos ir a Deus, senão através de Jesus. Porque nós somos homens e Cristo, ele é divino. Alguém tem que fazer a ponte, alguém tem que fazer a ligação. E esse alguém que faz a ponte, esse alguém que faz a ligação, é os dois. Ele é divino e ele é humano. Ele não só é apenas divino, não só é apenas humano, mas divino, humano, para ligar quem? O homem a Deus. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Coisa maravilhosa.
nós temos aqui, entendeu? A perfeição de Deus sendo demonstrada no que diz respeito à encarnação do seu Filho. Então, nós estávamos com a nossa comunhão quebrada, os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. Então, o que é que Deus faz? Manda a si mesmo, faz com que ele seja humano, para quê? Para nos conectar, nos ligar consigo mesmo. Deus é que toma a iniciativa. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles foram ineficazes nisso aí. Até porque, por mais rituais pelos quais eles passavam por muitos para poder chegar na presença de Deus, mas eram imperfeitos, porque não tirava pecado definitivamente das pessoas. Tinha que vir o próprio Deus para que nele o nosso pecado de fato fosse perdoado, para que nele nós pudéssemos ter acesso a Deus. Quando Cristo ele morre lá no Calvário, o que é que acontece? O que é que acontece com o véu do santuário? Rasgado, mostrando o quê? O caminho agora foi aberto. E é interessante que em algumas versões diz que o véu foi rasgado do meio a baixo, e outros foi rasgado de cima a baixo, e às vezes a gente não percebe que não foi rasgado de baixo para cima, porque se o fosse, a gente podia concluir que foi uma pessoa que tinha lá rasgado, porque tinha sido de baixo para cima, mas foi de cima, mostrando que foi um milagre. Exatamente, em rasgar, é ele que rasga o verbo e nos dá acesso a ele, certo? Então Cristo é justamente esse caminho que nós temos aí. 1 Timóteo 2,5, está vendo aí? Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus e o quê? Homem. Então ele faz essa ligação, nos conecta a Deus, abre o caminho, constitui um caminho para Deus, caminho perfeito para Deus, para apresentar sacrifício perfeito. O fato de Cristo ser divino faz com que ele apresente um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Vamos abrir aí Hebreus capítulo 7, todos nós, para que a gente possa ver essa verdade aqui sendo estampada. Aqui nós já vemos que a aliança do Antigo Testamento ela fica no nível abaixo em relação à aliança que Cristo ele veio instituir através do seu sacrifício. Verso 23. Era por isso que o sacerdócio ele era sempre uma função que permitia esse revezamento de pessoas, né? Porque elas tinham que morrer, na verdade é o caminho normal, e tinha que ser substituídas. Muito bem. 24. Por que o sacerdócio de Cristo ele é imutável? Porque o sacerdócio de Cristo continua para sempre, porque ele é Deus, e Deus ele é eterno. O humano é limitado, mas o divino é ilimitado. O humano é temporal, mas o divino ele é eterno. Então, se ele é um sacerdote, ele é um sacerdote eterno, porque ele é o quê? Divino, certo? Versículo 25. Por causa disso, concluindo, o que é que o autor diz? Então, pode salvar o quê? Totalmente ou perfeitamente os que por ele se chegam a quem? E o que é que Cristo faz por essas pessoas que ele salva? Vive sempre intercedendo por ela, por mim, por você, por cada um de nós. É por isso que João diz que ele é o nosso advogado, que está à direita do Pai, para nos defender. É por isso que ele nos proporciona o verdadeiro perdão dos nossos pecados. É por isso que ele nos leva verdadeiramente à presença de Deus, porque ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Então, diante do Salvador assim, meus irmãos, a gente precisa de que mais? De mais nada. Nada, absolutamente nada. E a nossa salvação, de fato, ela é segura, certa, eficaz. Ela é suficiente e somente dele que nós precisamos para experimentar essa salvação. Então, Cristo é divino. Que Deus nos abençoe. Que ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós possamos estar aqui, perante ele, no dia dele, adorando o seu Filho, o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.